Artigo 52. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. Artigo 53. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida pela legislação brasileira. Seção I da expulsão. Artigo 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Parágrafo 1º. Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, ou e crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. Parágrafo 4º. O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo. Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira, de o expulsando. A. Tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. B. Tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. C. Tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. D. For pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão, ou vetado. Artigo 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedidos de suspensão e de revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em território nacional. Artigo 57. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para viabilizar medidas de ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas aplicadas ou executadas em território nacional. Artigo 58. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão, se não houver defensor constituído. Parágrafo 2º. Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias, a contar da notificação pessoal do expulsando. Artigo 59. Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja pendente de decisão, nas condições previstas no artigo 55. Artigo 60. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do país. Seção V. Das vedações. Artigo 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Parágrafo único. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Artigo 62. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal. Capítulo 6º. Da opção de nacionalidade e da naturalização. Seção I. Da opção de nacionalidade. Artigo 63. O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade. Parágrafo único. O órgão de registro deve informar periodicamente à autoridade competente os dados relativos à opção de nacionalidade, conforme regulamento. Seção D. Das condições da naturalização. Artigo 64. A naturalização pode ser ordinária, e extraordinária, e especial, ou provisória. Artigo 65. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições: é ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, de ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 anos, de comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. Artigo 66. O prazo de residência fichado no inciso D do capítulo artigo 65 será reduzido para, no mínimo, 1 ano, se naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: vetado, de ter filho brasileiro, e de ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização. E vetado, de haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil, ou recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística.
Parágrafo único. O preenchimento das condições previstas nos incisos V e V do caput será avaliado na forma disposta em regulamento. Artigo 67. A naturalização extraordinária será concedida à pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Artigo 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações: e seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, ou de seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Artigo 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial e ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, e comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e de não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. Artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fichado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Artigo 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação. Parágrafo 1º. No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa. Parágrafo 2º. Será mantido cadastro com um nome traduzido ou adaptado associado a um nome anterior. Artigo 72. No prazo de até 1 ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. Seção I. Dos efeitos da naturalização. Artigo 73. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário Oficial do ato de naturalização. Seção I. Da perda da nacionalidade. Artigo 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso e do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade. Seção V. Da reaquisição da nacionalidade. Artigo 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso D do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ao ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Capítulo 7º do Imigrante. Seção I. Das políticas públicas para os emigrantes. Artigo 77. As políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes: e proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior, e promoção de condições de vida digna, por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura, e promoção de estudos e pesquisas sobre os emigrantes e as comunidades de brasileiros no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas e atuação diplomática, nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos direitos do imigrante brasileiro, conforme o direito internacional. Ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo com atuação nas áreas temáticas mencionadas nos incisos E, D e de I, visando assistir as comunidades brasileiras no exterior, e via esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema de atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistência ao imigrante. Seção D. Dos direitos do imigrante. Artigo 78. Todo imigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá introduzir no país, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou variedade, não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Artigo 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser prestada especial assistência ao imigrante pelas representações brasileiras no exterior. Artigo 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira, de cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar territorial e a costa brasileira terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período da contratação, conforme o disposto no Registro de Embarcações Brasileiras RB, contra acidente de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no exterior. Capítulo 8º. Criar-se medidas de cooperação. Seção I. Da extradição. Artigo 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre um Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.
Parágrafo 1º. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Parágrafo 2º. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Artigo 82. Não se concederá a extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato e o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, e o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, e a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Vede o fato constituir crime político ou de opinião. Vide o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção, ou o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial. Parágrafo 1º. A previsão constante do inciso velho do capítulo não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando crime comum, coneso ao delito político, constituir o fato principal. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. Parágrafo 3º. Para a determinação da incidência do disposto no inciso I, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Parágrafo 5º. Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Artigo 83. São condições para a concessão da extradição ter sido crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado e de estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Artigo 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Parágrafo 1º. O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. Parágrafo 2º. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol, no país, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Parágrafo 3º. Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo 4º. Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando. Parágrafo 5º. Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no parágrafo 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. Parágrafo 6º. A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição. Artigo 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Parágrafo 1º. Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente, o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira. E o Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica. E o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. Parágrafo 2º. Nos casos não previstos nesta lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. Parágrafo 3º. Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência de que trata este artigo. Artigo 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e circunstâncias do caso. Artigo 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.